Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus, e hoje eu não vou falar a respeito do Apocalipse. Hoje será o programa Refuta Mais Um, e novamente eu irei refutar o nosso amigo Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia. Como todos nós sabemos, em seus últimos vídeos, o nosso amigo Iago Martins deu para atacar o catolicismo. Eu não sei se ele está buscando popularidade, views, eu não sei o que ele está buscando. Mas, como todo mundo pôde perceber, ele foi refutado já na questão da sola escritura, na questão da catolicidade protestante, que não existe, por sinal, e agora ele vai ser refutado a respeito da sola fide, tá? Uma doutrina totalmente herética, criada por Martim Lutero, né, lá no século XVI, que está perpetuando por todo sempre dentro do protestantismo. Primeiramente, eu quero pedir desculpas para todos os irmãos católicos, porque em meus últimos vídeos eu tentei fazer o áudio e o vídeo juntos, tá? No mesmo programa. Infelizmente, quando eu ligo a webcam do meu computador, o áudio não fica bom. Por mais que eu tente configurar o meu microfone, e é um microfone profissional, tá? Por mais que eu tente editar e depois equalizar este áudio, não está ficando bom. Por este motivo, eu não irei usar mais a webcam. Eu também peço aos irmãos católicos que assistam esse vídeo até o seu final, porque essa doutrina sola fide é muito complexa, tá? E tem que ser refutada em todos os seus pontos, tá? O vídeo vai ficar um pouco longo, infelizmente, mas é importante que os irmãos católicos assistam até o seu final, tá? Vai ser muito proveitoso, tanto para os católicos quanto para a Santa Igreja. Eu também quero que os católicos entendam que este vídeo faz 3 semanas que eu estou tentando fazê-lo, tá? Infelizmente, o primeiro vídeo não ficou bom, tanto o áudio quanto a refutação. Infelizmente, o vídeo não ficou bom, tá? Eu joguei tudo fora. Refiz novamente, refiz o material, os slides, tá? E infelizmente, por causa desse problema com a webcam, tanto o vídeo quanto o áudio não ficaram bons, tá? Eu joguei tudo fora de novo. E agora estou refazendo novamente este vídeo, tá? Eu tenho que fazer primeiro o vídeo, depois editar, tá? É muito complicado, por isso demora um pouco. Na verdade, este vídeo da Sola Feed, o nosso amigo Iago Martins, se eu não me engano, lançou ainda em dezembro. Ele publicou em dezembro esse vídeo, tá? E eu estou tentando fazer a refutação até agora. Infelizmente, o meu material, né, o primeiro material que eu produzi, não ficou bom. Depois a webcam, né, não ajudou muito. E agora, se Deus quiser, este vídeo vai ficar bom, tá? Então vamos começar a nossa refutação. Eu irei começar a refutação lendo um lindo versículo bíblico. Prestem atenção. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Este lindo texto se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículos 14 ao 16. Prestem atenção nesta parte do texto. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Por que eu estou usando, né, exatamente esse texto no início da refutação? Porque, segundo o nosso amigo Iago Martins, tá, em seu vídeo sobre a sola fide, ou somente a fé, né, ele diz que boas obras não possuem significado nenhum na salvação. Tanto faz se você comete boas obras ou se você comete obras más, assim como os demônios.
você estará nos céus. Tá? Ele chega, né, ao ponto de dizer que a fé é o oposto de boas obras. Né? Uma coisa é contra a outra. Ele chega a dizer isso em seu vídeo. E eu vou provar aqui que ele está enganado, tá? Que ele se enganou, aliás, tá? Ele cometeu vários equívocos teológicos em seu vídeo, né? E eu vou provar aqui neste vídeo que a sola fide não existe, tá? Aliás, a sola fide não existe e é uma doutrina diabólica, por sinal, tá? Só no nosso amigo Iago Martins dizer que a fé é o oposto de boas obras, né? Já dá para notar que essa doutrina não vem de Deus. Né? Então vamos continuar a refutação. Infelizmente, o nosso amigo Iago Martins, na tentativa frustrada de tentar justificar essa doutrina diabólica, ele fez uma salada de frutas com os termos fé, crença, graça, boas obras e obras da lei. Infelizmente, né, ele tentou dar uma de intelectual, né, citando algumas palavras no grego, né? Muitos protestantes fazem isso hoje em dia, né? Ou é no grego ou no hebraico, né? Ele cita algumas palavras no grego, né? Tentando dar uma de intelectual e, enfim, ele não explicou o que era, né? O que era principal, né? O que realmente precisava ser explicado, né? Qual a diferença de fé, crença e graça, boas obras e obras da lei? Ele não explicou e fez a salada de frutas. Eu irei explicar agora cada termo antes de começar a refutação em cima do que ele, né, no que ele disse no seu vídeo. Prestem atenção. Let's go. Fé e crença, tá? A fé e a crença andam juntas. E o Catecismo da Igreja Católica possui uma definição muito legal a respeito da fé e da crença. Prestem atenção. A fé é, primeiramente, uma adesão pessoal do homem a Deus. O que é a fé? A fé é a adesão pessoal do homem, né? Do homem a Deus. É, ao mesmo tempo e inseparavelmente, o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Esta é a fé, né? A fé e a crença andam juntas, porque eu tenho fé em Jesus Cristo e eu tenho a crença no meu Salvador, eu acredito no meu Salvador, tá? A graça. A graça é o dom gratuito de Deus, que salvou a humanidade da mancha pecaminosa cometida por Adão e transmitida de geração em geração, tá? Existe uma definição também, né, sobre a graça, eu acabei não colocando aqui, que é o quê? É o favor não merecido, tá? Um favor não merecido de Deus aos homens, tá? Mas aqui eu quis colocar exatamente esta definição, por quê? Porque bate justamente com o pecado, tá? E eu vou mostrar que a graça está totalmente ligada ao pecado de Adão, tá? O pecado da desobediência, tá ok? Boas obras. O que são boas obras? É todo o cumprimento da vontade de Deus, tá? E aí eu tenho, né? Eu coloquei uma definição de São Tiago, né? No livro de São Tiago, na sua primeira, aliás, na sua única carta, né? A carta de São Tiago diz assim: se, né? Se cumprirdes a lei régia, tá? E depois eu vou explicar o que é a lei régia da Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sem dúvida, fazeis bem. Então aqui a gente já tem uma definição a respeito das boas obras, né? O que são as boas obras? As boas obras são exatamente o cumprimento da vontade de Deus, tá? E quais são, né? Quais são as boas obras que cumprem a vontade de Deus? Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E tá? Essas leis, né? Na verdade, a lei régia aqui citado, né, por São Tiago em sua carta, tá? Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente no vídeo. Agora tem o quê? Obras da lei. E aqui, né,
nessa questão de boas obras e obras da lei, o nosso amigo Iago Martins fez a salada de frutas, né? Eu vou explicar que ele pegou alguns versículos, né, isolados, por sinal, que falam a respeito das obras da lei, né, e tentou colocar isso como boas obras. Tá? Infelizmente, foi uma falta de conhecimento total do nosso amigo. Mas o que são as obras da lei? Era o cumprimento da vontade humana. Olha só, boas obras é todo o cumprimento da vontade de Deus. Agora, as obras da lei é o contrário, tá? Era o cumprimento da vontade humana baseando-se na lei mosaica, ou seja, rituais e cerimônias. Agora vamos entender o que é a lei régia, tá? A lei régia é a lei real, lei verdadeira, lei pura, lei que une Deus ao homem e o homem a Deus. Essa é a lei régia, tá? E vocês irão entender que essa lei é justamente aquela que Jesus Cristo, né, proferiu. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. A respeito das obras da lei, prestem atenção, né, nessa observação. Nos últimos 8 anos, mais ou menos, com a ajuda do recente traduzido documento Os Manuscritos do Mar Morto, pesquisadores têm sido capazes de verificar que a frase obras da lei é uma frase idiomática ou uma fórmula comum, significando os rituais cerimoniais do Antigo Testamento, ou seja, da lei mosaica. A partir dessas 4 definições, tá? Sobre fé e crença, graça, boas obras e obras da lei, iremos conseguir entender perfeitamente, tá? O real significado de fé mais obras, tá? Por quê? Nosso amigo Iago Martins tentou retirar essa ideia, né, de fé mais obras. Ele tentou apenas justificar, tá, a salvação através da fé e as obras como uma coisa vã. Se você tiver suas obras, tudo bem. Se não tiver, você vai ser justificado da mesma forma. E se você tiver, chegou ao ponto de dizer, né, que se suas obras forem más, ou seja, você morrer, né, no pecado, tá? Você vai ser justificado mesmo assim, porque Deus não vai estar olhando para o pecado e sim para o homem, tá? Ele falou mais ou menos desta forma, tá? Eu não vou repetir exatamente as palavras, mas foi exatamente desta forma como ele quis, né, resumir a ideia da sola fide, tá? Eu vou explicar que isso é uma heresia. Vamos continuar. Eu separei 10 itens que eu irei refutar neste vídeo. O primeiro foi a questão da salada de frutas, né? E agora o segundo item, né, é a respeito da fé é o oposto de obras. Na verdade, isso foi ridículo da parte do nosso amigo Iago Martins. E eu vou explicar o porquê. Prestem atenção nesse texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 19, dos versículos 16 ao 24. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Na verdade, né, este jovem tinha uma ideia meio, né, meio herética. Existia já naquela época essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim, né, um Deus mau. E o Messias no Novo Testamento era um Deus bom, né, oposto ao Deus do Antigo Testamento. E este jovem possuía essa ideia, infelizmente. Por isso que ele pergunta, né? Pergunta não, ele chama Jesus Cristo de bom, né? E Jesus, né, para tentar refutar essa ideia, diz, né, que bom é Deus, tá? Sem sem colocar aqui, né, o mérito de que Jesus Cristo era Deus encarnado. Mas continuando, ele diz assim: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele:
Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lei régia. Olha só, aqui não existe aqui a questão do sábado, as questões, né, dos rituais, cerimônias, tá? Aqui é a lei régia. Né? Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Por esse texto, conseguimos entender perfeitamente que só a fé não adianta, tá? Só fé não adianta. Você precisa ter boas obras. Então eu pergunto ao nosso amigo Iago Martins, assim como todos os protestantes, por que Jesus Cristo simplesmente não disse para este jovem que, né, para entrar na vida eterna bastaria ter fé na pessoa dele, na pessoa de Jesus Cristo, no Messias, ou apenas, né, tenha fé em Deus e você estará no reino dos céus. Por que Jesus Cristo enfatizou tanto as boas obras, tá? O amor ao próximo, a esmola, né? Ele pediu para que o jovem vendesse tudo o que tinha, tá? E desse aos mais pobres, né? Por que tudo isso? Se apenas a fé bastava para ele entrar no reino dos céus. Na verdade, a única coisa que se opõe a algo é o seu Iago Martins, tá? Se opondo à Bíblia Sagrada, se opondo às palavras de Jesus Cristo. E continuando esta refutação, né, no segundo item, Tiago diz assim: Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Ou seja, se você tem apenas a fé, o demônio também a tem. Tá? O demônio acredita em Deus e nem por isso ele estará salvo. Né? Então, assim, boas obras, na verdade, boas obras se opõem às obras da lei. Tá? Quando eu coloquei ali memão, aqui é aquele termo usado pelo nosso amigo Silas Malafaia, né? O memão, memão. Tá? Por isso que eu coloquei ali. Mas, enfim, é só para descontrair um pouco. Tá? Então, assim, boas obras não se opõem à fé, ou a fé se opõe às boas obras. Eu vou explicar, tá? Que as boas obras, tá? Se opõem às obras da lei, coisa que o nosso amigo Iago Martins não soube, né? Não soube explicar exatamente a diferença de cada uma. Continuando ainda nesse tema, tá ok? Que a fé se opõe às boas obras. Também na carta de Tiago ele diz assim: Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Olha só. Tiago ele explica aqui, né, nesse texto, que as boas obras completavam a fé. Olha só. Então não é a fé sem as obras, obras como coisa vã, tá? É fé mais obra, se contrapondo totalmente ao vídeo do nosso amigo Iago Martins. Bem, chegamos agora ao terceiro ponto, tá? Nosso amigo Iago Martins, ele se utilizou de alguns textos isolados, né, no qual Jesus Cristo diz, né, a tua fé o salvou, tá ok? E tentando justificar a sola fide com esses contextos ou esses textos isolados, tá? Ele não conseguiu também explicar, né, a situação, tá? Qual era o cenário quando Jesus Cristo diz: "A tua fé o salvou"? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo estava se referindo
a salvação eterna? Ou apenas Jesus Cristo estava se referindo a uma salvação temporária de algo? Todos esses textos se referem a situações como, algum problema, que é particular em que a pessoa estava passando, ou alguma enfermidade. Então era algo totalmente temporal. Não quer dizer que aquela pessoa já estava salva, tá, e justificada para entrar na vida eterna. Por quê? Aquela pessoa, através da fé, claro, ela se salvou daquela enfermidade, daquele momento. Porém, se ela voltasse a pecar, ela poderia nem contrair uma doença ou algum problema, mas poderia sim ficar de fora da vida eterna, tá? Então, aquilo era uma coisa totalmente temporal, daquele momento. Então, não adianta usar alguns versículos, eu nem vou citar aqui os versículos, porque todo mundo conhece, senão vai ficar muito extenso o vídeo, tá? E quem quiser pode assistir ao vídeo do Iago Martins, e que ele colocou alguns versículos a respeito, desta frase de Jesus Cristo: a tua fé o salvou. Mas infelizmente ele não explicou qual era o contexto também e o cenário ali, o que estava, realmente na situação. A situação eram pessoas enfermas, pessoas que estavam passando por algum problema temporal, tá? Não era algo, que justificaria essa pessoa para a salvação eterna. Claro que se essa pessoa continuasse no caminho da santidade, né, sim, poderia até cometer outros pecados, mas buscando a santidade através da confissão, do arrependimento, da penitência, realmente ela entraria sim, ou ela vai entrar na vida eterna, tá ok? Mas isso, tá ok? Não é uma coisa atemporal. Então, o que aconteceu naquele momento foi a salvação, tá? Pela fé de uma doença, de um problema, tá ok? Outras coisas iriam vir adiante, tá? Então, assim, esses textos usados, pelo nosso amigo Iago Martins, esses textos são nulos, tá ok? Nesta questão, da sola fide, esses textos não entram para justificar a sola fide, tá? Então chegamos ao quarto ponto, ao quarto erro teológico do nosso amigo Iago Martins. Eu vou falar a respeito de graça, fé e obras da lei. Foi nesse ponto que ele fez uma verdadeira salada de frutas, misturando graça, fé, obras da lei, boas obras, tá ok? Então vou explicar aqui cada item, e usando alguns contextos bíblicos, prestem atenção. Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 3, nos versículos 19 ao 20, diz assim: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqui São Paulo está citando obras da lei. O que nós aprendemos a respeito das obras da lei? Obras da lei são rituais e cerimônias do Antigo Testamento, não tem nada a ver com boas obras, tá? Então, nesse contexto, São Paulo está fazendo exatamente, tá ok? Uma explanação a respeito da lei mosaica, tá? A respeito do Antigo Testamento, porque naquele momento os cristãos estavam debaixo de uma nova economia, que era o Novo Testamento, estava conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, entendeu? Então aqui ele não está se referindo à lei régia, não está se referindo às boas obras, está se referindo às obras da lei, tá ok? Então não adianta misturar essas coisas, porque existe o termo obras, tá? Não adianta tentar usar isso para defender a sola fide, tá ok? E na mesma carta de São Paulo aos Romanos, lá no capítulo 3, agora no versículo 28, diz assim: Concluímos, pois, que o homem é justificado
pela fé, e não somente pela fé, como diz o nosso amigo Iago Martins. Esse termo somente, ele acrescentou nas escrituras, porque não existe, São Paulo nunca usou esse termo somente. E o versículo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E aqui São Paulo não está se referindo exatamente a boas obras, a lei régia, tá? Está se referindo a obras da lei. Então, sim, tá? A fé se opõe às obras da lei e não às boas obras. E agora, na carta de São Paulo aos Romanos, ainda, lá no capítulo 9, nos versículos 31 ao 32, São Paulo diz: mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Ok? Novamente, São Paulo aqui está se referindo às obras da lei e não as boas obras. Tá? Na carta de São Tiago, ele se refere às boas obras, tá? Em outros contextos que eu vou citar posteriormente nesse vídeo também, tá ok? Então, eu peguei exatamente a carta aos Romanos porque essa carta foi muito citada pelo nosso amigo Iago Martins no seu vídeo. Eu estou mostrando que ele usou esta carta de uma forma totalmente errada. Por quê? São Paulo se refere a todo momento às obras da lei, tá? A rituais e cerimônias do Antigo Testamento, baseando-se na lei mosaica, tá ok? Agora eu vou entrar em outros contextos, prestem atenção. Agora na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 15 ao 16, São Paulo vai dizer assim: nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Novamente, São Paulo está se referindo, tá, a rituais e cerimônias do Antigo Testamento, tanto que ele está citando aqui os judeus, tá, e que ele também era judeu. Mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E também em Gálatas, né, no capítulo 3, no versículo 2, ele diz assim: só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Novamente, São Paulo aqui, ele está citando exatamente, tá, as obras da lei. Obras, mais obras da lei, se opondo sim à fé, tá? Mas não contra as boas obras, e sim as obras da lei. E isso nosso amigo Iago Martins não citou no seu vídeo. Dando continuidade, em Gálatas, também no capítulo 3, nos versículos 10 ao 11, São Paulo diz: todo aquele, pois, que são das obras da lei, tá, estão debaixo de maldição, tá? Obras da lei, rituais e cerimônias da lei mosaica do Antigo Testamento. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Livro da lei. Qual era o livro da lei? O que nós conhecemos por Torá, que é os 5, na verdade, são os 5 livros de Moisés, né? E continuando, ele diz assim: para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele cita esse versículo aqui, ele cita esse texto: o justo viverá pela fé. Ele até cita que esse texto aqui, né? E esse termo aqui, essa frase, o justo viverá pela fé, foi retirada lá do Antigo Testamento, né? O problema é que ele acrescenta o termo somente. O justo viverá somente pela fé, e não. São Paulo não diz isso. Não está escrito isso. Em nenhum momento São Paulo usa o termo somente. Ele diz assim: o justo viverá pela fé, se opondo sim às obras, mas às obras da lei e não às boas obras. A briga de São Paulo aqui, nessa questão, era exatamente contra rituais e cerimônias do Antigo Testamento. Não tinha nada a ver com a lei régia, tá? A lei régia não tinha nada a ver com o Novo Testamento e com as boas obras. E na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, lá nos versículos 8 ao 9, tá?
São Paulo ele vai dizer assim: porque pela graça sois salvos. Aqui está citando a graça e não a fé, tá ok? E quem quiser entender exatamente o que é a graça, tá? Eu sugiro a leitura, né, da carta de São Paulo aos Romanos, lá no capítulo 5 e 6, vai explicar exatamente o que era o pecado original, tá? O que era a graça, por que a graça veio exatamente em cima do pecado original. Não tem nada a ver agora com fé e obras, tá? Aqui é a questão da graça e do pecado. Então preste atenção. Por que pela graça sois salvos por meio da fé? Lógico, por meio da fé na graça. E isto não vem de vós, tá ok? É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui São Paulo está falando exatamente do pecado original, o pecado que foi transmitido de geração para geração, tanto que ele começa, tá, o texto, eu não vou citar aqui agora, porque senão vai ficar muito longo, ele começa o texto se referindo aos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Romanos, capítulo 5, versículo 19, né? Vocês, né, os ouvintes, irão ter uma ideia, tá? Tá falando exatamente das pessoas, né, que contraíram o pecado de Adão e caíram, tá? Na mancha pecaminosa do pecado de Adão, tá ok? Que estava manchado com esse pecado. Eram os filhos da desobediência e praticavam suas obras, mas não as boas obras, tá ok? Então, aqui na questão da graça, sim, São Paulo se opõe às obras, porque a graça, tá ok? É um favor não merecido e que vem gratuito por Deus. Deus nos dá de graça a graça, tá ok? Então, a gente não, para receber a graça, a gente não precisa, realmente, na questão da graça, não é a questão da fé e obras, a questão da graça, tá ok? Realmente a gente não precisa exatamente das obras, tá ok? Mas essa graça, tá? Não condiz exatamente na questão da justificação. Por quê? A graça, ela nos retira aquela mancha pecaminosa do pecado de Adão. E eu sugiro novamente a leitura de São Paulo aos Romanos, capítulos 5 e 6, tá? Onde ele vai exatamente explicar, né, o porquê a graça veio, eliminou o pecado de Adão. Isso, tá? Na morte e ressurreição de Cristo, nós adquirimos a graça através do Espírito Santo pelo batismo, né? Então, assim, tem toda uma teologia a respeito disso. Eu só estou colocando aqui agora esse texto para explicar a salada de frutas que o nosso amigo Iago Martins fez. Por quê? Esse texto fala a respeito da graça e ele colocou como se esse texto falasse da fé, tá ok? E que a fé fosse uma coisa contrária às boas obras. E quem quiser saber mais a respeito do pecado original, da graça, né, o nosso amigo Cláudio Campos, no Universo Católico e no seu canal particular, ele tem toda uma teologia, tem vários vídeos a respeito do pecado original e da graça. Tá? Quem quiser pode acessar os vídeos, né, estão disponíveis aí na internet. Pode entrar lá no canal do Universo Online ou no próprio canal do Cláudio Campos e ele vai explicar exatamente a questão de graça, tá ok? Da graça, vai explicar sobre o batismo, vai explicar sobre o pecado original também. E agora vamos chegar ao quinto ponto, e eu não sei nem se eu posso justificar isso como um erro teológico, porque ele usa uma frase de Lutero. Ele diz que Lutero, né, soltou essa pérola. Ao mesmo tempo, justo e pecador. Olha só, ao mesmo tempo, justo e pecador. Na verdade, Lutero estava possuído por uma entidade demoníaca quando ele soltou essa pérola, na é verdade? Eu pergunto, existe justiça no pecado? Seu Iago Martins, existe justiça no pecado? Eu vou provar que não, né? Alguns protestantes tentam, né, justificar essa frase de Lutero em cima de uma outra frase de Santo Agostinho, onde Santo Agostinho diz: todo homem é a imagem de Adão, todo homem é a imagem de Cristo. Mas aqui, nessa questão de Santo Agostinho, ele não está se referindo ao justo e pecador ao mesmo tempo, tá? Ele está se referindo ao homem Adão, tá? Que a partir do momento do seu batismo, tá ok? Ele passa a ser o homem Cristo, tá? Não tem como haver o homem Adão e o homem Cristo ao mesmo tempo. Claro que por causa da mancha pecaminosa, né, do pecado original,
Por causa dessa mancha, o homem é inclinado, tá, ao pecado, porém, ele é ensinado, tá ok, pela igreja, a buscar a sua santidade, a todo momento buscar a sua santidade através de confissão, arrependimento, penitência, tá? Então a todo momento nós estamos buscando a santidade. Não tem como permanecer no pecado. Eu vou mostrar que São Paulo, aquele que Iago Martins diz, né, que pregou somente a fé, onde não existe esse termo somente, eu vou mostrar que São Paulo ele vai contra essa frase de Lutero. Preste atenção. Então vamos lá. Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, tá? Nos versículos 19 ao 21, ele diz assim: Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Olha só, São Paulo usa um termo no passado e outro no futuro, ok? No passado era o homem Adão, né, os homens foram feitos pecadores por causa da mancha pecaminosa de Adão, tá? E no futuro, ele está falando agora no futuro, pela obediência de um, que é Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, tá ok? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. O pecado reinou para a morte, tá ok? A graça reina para a justiça, tá ok? Então não tem como haver justiça no pecado. A justiça, só pode haver justiça na graça, no pecado não. Então essa frase de Lutero, justo e pecador, não existe, é uma frase diabólica, tá? E tem que existir uma teologia muito subjetiva para tentar justificar essa heresia, né? Não existe essa questão, justo e pecador. Não tem como haver justiça dentro do pecado. São Paulo vai mais além, tá? Na carta aos Romanos, no capítulo 6, nos versículos 1 ao 2, ele diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Olha que ele vai totalmente contra Lutero. Lutero, ele pregava que o homem pode ser pecador, permanecer no pecado, porque Deus não vai olhar para o pecado, vai olhar para o homem apenas. E aqui São Paulo, ele fala totalmente ao contrário. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça abunde? De modo nenhum. Olha só, de modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E mais adiante, também no capítulo 6, na carta dos Romanos, São Paulo ele vai dizer nos versículos 14 ao 16: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quem está debaixo da graça? Cara, não pode conviver com o pecado. Se peca, tem que se confessar, tem que se arrepender, né? Tem que fazer a sua penitência, tem que buscar a sua santidade. Não pode permanecer no pecado. E ele continua dizendo assim: Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Novamente ele diz a mesma coisa: de modo nenhum. Não sabeis que vós, que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então a obediência é que traz a justiça. O pecado não vai trazer justiça para ninguém. Então essa frase de Lutero é totalmente diabólica, tá? Ele soltou essa pérola com certeza, possuído por uma entidade demoníaca. Nesse momento, vamos partir para o sexto e o sétimo ponto, porque são dois erros, né, que infelizmente não tem muito o que refutar, né? O sexto ponto ele diz: se a Bíblia se contradiz, enrolamos e fumamos um baseado, né? Infelizmente, meu caro Iago Martins, vocês já fizeram isso, tá?
Como diz o nosso amigo Silas Malafaia, meu irmão, vocês já fizeram isso. Vocês já retiraram 7 livros da Bíblia Sagrada. E Lutero retirou mais ainda, mas tudo bem. Mas vocês já fizeram isso, tá? E no sétimo ponto você diz: sacrificar Paulo por Tiago ou Tiago por Paulo. Meu caro Iago Martins, meu irmão, vocês já fizeram isso. Lutero já fez isso. Lutero retirou a carta de Tiago. Você não sabe disso? Lutero retirou a carta de Tiago. Ele retirou exatamente porque, segundo ele, Tiago contrariava São Paulo. Então chegamos ao oitavo erro teológico do nosso amigo Iago Martins, onde ele diz assim: não existe uma fé morta. Então, São Tiago era um brincalhão, porque ele citou a fé morta. E ele diz assim no seu vídeo: não existe essa fé morta. Vamos ver em outros contextos se realmente existe ou não uma fé morta. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 15 ao 21, preste atenção. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos. Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha as boas obras. Através das boas obras, Jesus Cristo conhecerá, cada pessoa. E ele continua dizendo assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do Pai? Que cumpra a lei régia. Qual é a lei régia? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como não existe uma fé morta, se nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será justificado no dia do juízo final, tá? Infelizmente, o nosso amigo Iago Martins, ele possui uma falta de conhecimento, tá? E é totalmente injustificado, injustificável, a doutrina herética e diabólica da sola fide. E agora, o nono ponto. Ele diz agora assim: Tiago ficaria muito triste em ver o seu texto sendo usado contra Paulo. Eu já estou vacinado contra o falso sentimentalismo protestante, tá? Realmente, Tiago ficou muito triste. Tiago ficou muito triste quando Lutero, retirou a sua carta de dentro da Bíblia Sagrada, tá? E, infelizmente, quem coloca Tiago contra Paulo, Paulo contra Tiago, são vocês protestantes. Nós católicos não colocamos, tá? São Paulo contra Tiago, nem Tiago contra São Paulo. Assim como não colocamos as escrituras contra a tradição e nem a tradição contra as escrituras, tá? Nós unimos os dois conceitos. Assim como nós unimos o conceito de Tiago e o conceito de Paulo. Paulo não usou o termo somente, isso aí você acrescentou por conta própria nas suas escrituras, tá? Então, se São Paulo dá um ênfase para fé e Tiago, fé mais obras, então nós chegamos ao conceito de que a doutrina cristã é fé mais obras, tá ok? E não existe, a questão de Tiago contrariar São Paulo ou São Paulo contrariar Tiago. Isso é coisa de protestante. Não coloque dentro do catolicismo essas heresias que vocês provocam dentro de suas seitas. E provando que nós católicos não colocamos nem Tiago contra Paulo, nem Paulo contra Tiago, e ninguém ficou triste, por causa disso, eu vou citar alguns textos, tá? Referente, alguns textos que se referem, as boas obras como, como algo necessário para a salvação, tá? Eu vou citar alguns outros textos sem citar Tiago. Prestem atenção. Mateus, capítulo 16, versículo 27.
Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Será que as boas obras, não são necessárias para a justificação no dia do juízo? Jesus Cristo aqui está contrariando a doutrina da sola fide. E lá em Romanos, no capítulo 2, versículos 3 a 8, São Paulo diz assim: eu não vou ler todo o texto porque é muito longo e o vídeo está ficando muito grande, tá? Então vou ler aqui, ó. Mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então São Paulo também diz que as obras são necessárias no dia do juízo, não é verdade? Tá ok. E lá na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Olha só, buscando a santidade, né? Quem diria? Um pecador buscando a santidade. Para Martim Lutero, isso é heresia. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, não é segundo a sua fé, é segundo as suas obras. Vivei com temor durante o tempo de vossa peregrinação. E no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 41, diz assim: dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Olha só a importância das esmolas, né? Que também fazem parte das boas obras. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 ao 10, São Paulo diz: e também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem e o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Olha só, nós teremos, né, no juízo final, tá, aquilo que nós merecemos, segundo aquilo que nós fizemos enquanto estávamos nesse corpo. Olha só que legal. Nesses contextos que eu citei agora, eu mostrei que nem Tiago era contra Paulo e nem Paulo contra Tiago. Muito pelo contrário, aquilo que Tiago pregava, Paulo também pregava, assim como Pedro, né? Assim como Mateus, Lucas, né? Outros cristãos da época também pregavam a mesma coisa. Infelizmente foi Martinho Lutero, né? Martinho Lutero que inventou essa heresia. Isso por quê? Por que, que ele inventou essa heresia? Porque ele se dizia, né, o justo e o pecador? Porque, na verdade, ele era um monge agostiniano de manhã e à noite era um fanfarrão, vivia uma vida boêmia. Né? Todo mundo sabe o problema que ele tinha com o alcoolismo, com o sexo, entre outras coisas. Tá? E ele queria ser justificado mesmo sendo, né, este fanfarrão que ele era. Ele não conseguia fugir desse pecado. Tá? Por isso que ele inventou essa doutrina totalmente herética e diabólica. E agora, por fim, eu cheguei no item 10, né? Onde Tiago Martins diz assim: Paulo ensinava, e aí ele está tentando agora encontrar uma justificação, tá, para a questão de Tiago. São Paulo pregava ali, dando ênfase à fé, e Tiago, por sua vez, pregava fé mais obras. E então ele encontrou um meio de justificar a doutrina da sola fide, tá? Em cima da carta de Tiago. Preste atenção no que ele diz. Ele diz assim: Paulo ensinava a encontrar a salvação somente pela fé. Tá? Esse somente ele acrescentou nas escrituras, porque não existe. E Tiago ensinava a encontrar a fé através das boas obras. Mas será que isso é verdade? Tiago diz exatamente isso, que ele estava ensinando a buscar a fé através das obras, né? Vamos, né, ler todo o contexto de Tiago e ver se realmente era isso que Tiago pregava. Prestem atenção. Então Tiago diz assim: se cumprirdes a lei régia, eu já expliquei o que é a lei régia, da Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, sem dúvida fazeis bem. Olha só, tá? Mas, se vos deixais levar por distinção de pessoas, cometeis uma falta, e sereis condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda os preceitos da lei
mas faltar em um só ponto, tornar-se-á culpado de toda a lei. E agora ele diz assim: de que aproveitará, irmão, a alguém disser que tem fé, se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Aqui ele já está dizendo: se você tiver fé sem obras, acabou a salvação, meu amigo. Tem que ter fé mais obras. Totalmente ao contrário do que o nosso amigo Iago Martins explicou no seu vídeo. E quem quiser, pode ir lá no canal Dois Dedos de Teologia e consultar. Ele falou exatamente isso, que São Paulo ensinava a alcançar a salvação através da fé, e Tiago, por sua vez, ensinava apenas a alcançar a fé através de boas obras. Mas Tiago está falando totalmente ao contrário, né? Ele diz assim: acaso esta fé poderá salvá-lo? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo, tá? E continua dizendo assim: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Queres ver o homem vão? Como a fé sem obras é estéril? Abraão, vosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Vê como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Ou seja, a fé é completada através das obras. Então é fé mais obras. Sem obras, a fé é morta. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi tido em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E Tiago sim usa o termo somente. Olha a questão, olha o X da questão aqui, olha a resposta, né, para o nosso amigo Iago Martins e para essa doutrina totalmente diabólica chamada sola fide, tá? A fé não é diabólica, sola fide sim, tá? Tiago usa o termo somente, o termo que ele atribui a Paulo, Tiago usa. Vou repetir. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E depois ele continua citando aqui, olha. Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras, por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Assim como um corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. E infelizmente, o nosso amigo Iago Martins tentou, né, se utilizar de malabarismos, fazer algumas manobras para tentar justificar a carta de Tiago sem condenar a doutrina herética e diabólica protestante chamada sola fide, tá? Mas não conseguiu, tá? Na verdade, ele mentiu para os ouvintes, né? Dizendo que Tiago ensinava a encontrar a fé através das obras. Isso aí ele inventou na cabeça dele, no fantástico mundo de Iago Martins, tá? Porque não existe, né? Como vimos no contexto de Tiago, ele diz totalmente ao contrário. Fé sem obras é morta, tá? As obras completam a fé. E você não será justificado apenas pela fé, tá? Você será justificado pela fé e pelas obras. E para concluir, né, para terminar, eu irei citar aqui um texto que o Iago Martins não citou. Eu não sei porquê, mas ele não citou Apocalipse. Alguém sabe o porquê ele não citou Apocalipse, esse livro que também foi retirado por Lutero? Preste atenção no que diz Apocalipse, capítulo 20, versículos do 11 ao 13. Diz assim: Vi então um grande trono branco e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se os livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito neste livro, segundo as suas obras, não é segundo a sua fé. Eles foram julgados segundo as suas obras, tá? O mar restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea, cada um foi julgado segundo as suas obras. Então eu pergunto, por que Iago Martins não citou o Apocalipse?
O que aconteceu com o livro do Apocalipse? Né? O Iago Martins não citou exatamente porque esse livro contraria tudo o que ele explicou, né? Ou tudo que ele tentou explicar no seu vídeo. Infelizmente, não existe a doutrina sola fide na Bíblia Sagrada e muito menos na história do cristianismo. Aliás, na história do povo de Deus, não existe isso, tá? Somente a fé é necessária, tá? No dia do juízo. Não existe isso, tá? Bem, esse vídeo ficou longo, eu peço desculpa a todos, mas foi necessário porque tem que ser refutado cada ponto. E eu não refutei tudo, porque se eu fosse refutar todas as heresias, todos os erros teológicos, o vídeo iria ter aqui no mínimo 4 horas, tá? Eu só listei aqui os principais pontos, tá? Então, eu peço de novo para que os nossos irmãos católicos clique ali no like, no joinha, tá? Divulguem o vídeo para os nossos irmãos católicos, né? E, enfim, paz e bem a todos e até o próximo vídeo.